E aí, tudo bem com vocês? Neto Bressan, estou aqui hoje para gravar mais uma aula, né? Uma sequência de aulas onde eu vou ensinar você a montar um plano de safra, né? Agroindustrial, olhando ali também questões que são importantes para o dimensionamento dos serviços de terceiro, né? O dimensionamento agrícola para aplicação da vinhaça, né? Há algumas unidades que têm é, opções de separar as águas residuárias da vinhaça, né? Utilizar essa água para fazer ali uma irrigação, enfim, tá? Então, essa aula começou trazendo, né, o conceito do CPA para vocês, né? Para a gente definir ali uma meta de recuperação de fábrica, né? É, com relação à produção de açúcar para unidades que fazem açúcar, além do etanol. Trouxe também para vocês aqui alguns indicadores específicos para você calcular a sua sobra de bagaço, que foi a última aula que eu apresentei, e hoje eu vou trazer para vocês o balanço hídrico e de subprodutos, aqui os indicadores chaves que é importante colocar no seu plano para poder trazer aí uma previsibilidade, né, para agrícola, né, também um trabalho voltado para a eficiência hídrica, né, da sua unidade, né, cada vez mais a gente percebe a importância desses indicadores, né, para cumprimentos de certificações de sustentabilidade. Então, aqui também é importante a gente carregar no plano essas informações, que elas vão trazer substâncias para você defender o orçamento da sua unidade, do ponto de vista da estrutura necessária para movimentar e destinar, né, esses resíduos e subprodutos. Tá bom? E antes de mais nada, eu gostaria de apresentar para vocês, tá, a minha mentoria. Eu estou agendando horários para quem tiver interesse de conversar sobre a sua jornada, né, o seu desafio. Gente, o conteúdo que eu estou trazendo aqui, ele é técnico e no fim do dia, mais importante que conhecer, né, e dominar esses indicadores é como você se posicionar numa reunião de uma diretoria, com embasamento, como você defender, né, um projeto que você acredita, com substância, com propriedade. Então, logicamente que a mentoria vai trazer esses conhecimentos técnicos, mas é muito mais que isso. É como você que está numa jornada querendo crescer, estar numa posição de gerente, né? Ou é um engenheiro que está numa posição de supervisor, coordenador, você precisa ter um posicionamento e mostrar um nível de maturidade e conhecimento e posicionamento em períodos importantes. Então, a minha mentoria é para isso, é pegar você nesse período e eu vou ali te ajudar, né? Você, uma aula de reforço, técnica, mas também comportamental, de posicionamento, para te ajudar, né, a mostrar, né, toda a tua relevância aí na empresa e te ajudar aí a galgar novos objetivos, tá? Então, esse é o caminho, né? E é um dos principais pontos aí que eu vou trabalhar na mentoria. Então, continuando aqui, ó. Bom, vamos falar hoje do, do consumo, né? Das minhas gerações, do meu consumo de água e das minhas gerações de subproduto, né? Quais são os subprodutos que a gente tem? Eu falei do bagaço na aula passada, agora a gente tem água residuária, a vinhaça, a torta e a fuligem, né? Então, são subprodutos porque todos eles são aplicados de novo é, pela agrícola, tá bom? Então vamos lá. Pontos importantes aqui, tá, gente? Começando pela geração de vinhaça, né? Então, como que eu faço um trabalho voltado para redução do volume de vinhaça? Hã? Como que vocês acham que eu faço isso? Então, eu estou trazendo aqui, tá, os principais indicadores para você poder carregar no seu plano de safra informações
que gerem um racional e você consiga construir esse volume de produção de vinhaça, tá? Muito, muitas unidades medem a vazão de vinhaça, tem ali como pegar um histórico de quanto você está gerando, né? De litros de vinhaça por metro cúbico de etanol produzido, acho que é o indicador mais comum, e é esse que nós vamos trabalhar aqui, né? Tá bom? Ou metro cúbico de vinhaça por metro cúbico de etanol, tá? Toda a minha conta aqui está sendo na base etanol hidratado, tá? Etanol com 95 INP, GL, tá bom? Então é importante mencionar isso aqui. Então, começando, eu tenho aqui o GL da minha Dorna Volante, então aquele GL que pegou o vinho centrifugado, pegou as limpezas de fundo de Dorna, né? Unidades que jogam o álcool de lavagem da coluna de CO2, né? Aquela água com teor de etanol que vai para volante também. Então, eu estou partindo desse indicador, tá? Então, vamos considerar aqui que o nosso GL da volante, com todas essas correntes que entram nela, é 8. Então, GL, pessoal, é uma unidade de medida percentual volume-volume. Então, quando eu falo que eu tenho 8 de GL, quer dizer que eu tenho 8 é porcentagem, né? Então não pode ser metro cúbico aqui não, moço. Não é 8 metro cúbico por, é porcentagem aqui. É porcentagem. Então 8 é porcentagem. Não é isso aqui não. Corrigindo aqui, eu vou aqui. Porcentagem, volume, volume, tá bom? Porcentagem V barra V aqui. Vou fazer direito. Corrigindo aqui a aula. Então vamos lá. Então, para um 8 de GL, pessoal, aí tem eu fiz uma continha aqui para simplificar para vocês, tá bom? Qual que é o meu consumo da coluna de destilação, tá? Para destilar todo esse etanol, tá? Isso aqui, esse número, que aqui no caso, ó, eu coloquei aqui, vazão específica de vapor na destilaria, 2,38 quilos de vapor por litro de etanol destilado, tá? Esse número, ele vai depender de algumas informações no seu processo de destilação. Então, qual que é a temperatura que o vinho está entrando na, na coluna na coluna A? Ele vai depender da temperatura que você está degasando, né? E controlando os seus condensadores. Ele vai depender também da, da taxa de reciclo na coluna B, tá bom? Então, eu usei algumas premissas e aí eu consegui montar uma curva para vocês, para simplificar, que ela leve em conta, de acordo com o seu GL da volante, qual que vai ser o seu consumo de vapor, tá? Então, essa equação aqui na frente. Então, o meu consumo específico de vapor na destilaria vai ser 0,005 vezes o GL ao quadrado menos 0,1304 vezes o GL da volante, mais 3,1011, tá? Então, se você colocar aqui, ó, que o seu GL vai ser 11, por exemplo, olha lá, ó, o seu consumo de vapor diminui. Diminuiu para 2,27. Se eu colocar aqui 6, ó, vai dar 2,5, tá? Então, ele sobe e abaixa. Lembrando, ponto importante, esse consumo aqui, ó, é de quilos de vapor por litro de etanol, tá? Não é por quilo de etanol. Ele já está na base produção, tá? Então, esse ponto é importante aqui também. Vamos lá. Então, vamos deixar aqui o nosso GL8. E aí, cara, bom, então eu calculei aqui, eu vou injetar dentro da minha coluna 2,38 quilos de vapor para cada litro de etanol produzido. Então, para calcular aqui o volume de vinhaça, né, por metro cúbico, agora sim, metro cúbico de vinhaça por metro cúbico de etanol produzido.
Eu vou fazer o quê, ó? Eu vou pegar 95. Da onde que é esse 95? É a porcentagem INPM do etanol, dividido pela GL da volante, tá? Aí aqui eu vou chegar na quantidade, né, é, de água que eu tenho no meu vinho, tá? Então, esse é o primeiro ponto, no meu vinho da volante. Então, 95 dividido pelo GL da volante, eu tenho minha quantidade de água, né, que eu tinha no vinho. Aí eu tenho que somar o vapor que eu injetei para destilar, que é o 2,38. Então, mais a minha vazão, o meu consumo específico aqui de vapor destilado, tá bom? E aí eu cheguei em 14,25. Ponto importante aqui também, tá, pessoal? Por que que olhar esse indicador, ele, ele é tão importante? Porque um bom trabalho de redução nessa, nesse consumo, nessa produção específica aqui de vinhaça, me ajuda a aumentar o K2O, tá? Então vamos dar, eu coloquei aqui, ó, que o meu K2O é 2. E por que que isso é importante, gente? É, a, a nutrição da cana, ela depende, né, de uma reposição de potássio que a gente faz todos os anos. Então, eu posso corrigir esse potássio através de um mineral que a usina compra, né, que é o cloreto de potássio, ou eu posso compensar esse potássio com a minha vinhaça, que ela tem um teor. Então, imagina se a gente consegue cada vez mais gerar uma vinhaça, menos volume de vinhaça. Isso vai me ajudar a aumentar a concentração de K2O na vinhaça, viabilizando aplicações cada vez mais longe e diminuindo o meu consumo de um fertilizante mineral. Não sei se a palavra é essa aí, vai. Então, a gente da indústria tem um papel importante no custo do trato da cana relacionado a isso, né? Então, sem falar da exposição a dólares e tudo mais, né? Que um fertilizante mineral aí está exposto e a gente não tem isso aqui. Bom, é, e eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, ó, lá de uma aula que tem lá para trás, que eu fiz um balancinho de ART para vocês, lembra? Essa aula aqui, ó. Então eu peguei esse exemplo que a gente está trabalhando aqui com 10 mil toneladas de cana, né? Então, ó, uma usina que moe 10 mil toneladas de cana dia, com RT da cana de 16, tá? É... tan, tan, tan. Ela só faz etanol, né? Tá? E uma unidade dessa aqui só faz etanol, ela vai fazer por dia 913 metro cúbico de etanol, tá? Então, praticamente todo o RT que vem na cana, né, vai para fazer etanol. Aí eu peguei um exemplo aqui, ó. Vamos considerar que o RT do mosto, que o alimento à fermentação, é 20. Então, o meu volume de mosto para essa unidade, que vai fazer ali seus 913 metros cúbicos de etanol, é de 7.588 metro cúbico. Esse é o meu volume de mosto, tá? Considerando que o meu K2O, né, nesse caso aqui, na vinhaça final é 2, preste atenção o que que acontece se essa mesma unidade fosse uma usina que fizesse açúcar, mandasse todo o caldo, tá? 100% do caldo, ó. Então aqui, ó, por caldo não vem nada para fermentação, só vem pelo mel. Então, uma unidade que puxa todo o caldo para o açúcar e tem uma recuperação de fábrica de 60%. Aqui, ó, as produções vão mudar, então essa unidade, em vez de vai fazer 17.350 sacos de açúcar, tá bom? E ela vai fazer 367 metros cúbicos de etanol. Só que olha a quantidade de RT que vai para a destilaria. Era 1.518, agora é 609 e toda pela fábrica de açúcar através do mel.
Então, se a gente usar os mesmos 20% de RT aqui, ó, se eu dividir 609 por 0,20, vai dar 3.045 metros cúbicos. Então, eu diminui o volume que vai para a destilaria, pessoal, em 2 vezes e meia, né? Se eu pegar 7.588 e dividir por 3.000, dá 2 vezes e meia. Ou seja, se eu diminuir o volume 2 vezes e meia e a minha concentração de K2O era 2, ela vai passar para 5. Então, eu mais que dobro a minha concentração de K2O, permitindo que a agrícola possa aplicar esse produto de maneira diferente e em regiões muito mais distantes, né? Tá ok? Então, por isso que esse é um ponto importante para você ao longo da tua gestão, mesmo industrial, otimizar, porque você vai estar ajudando a agrícola, tá? Nesse processo de trato da cana, tá bom? Beleza? Entendido? Então vamos lá. Continuando a nossa aulinha aqui. Então, é, eu quis trazer aqui, pessoal, uma maneira de calcular, tá? Até para vocês entenderem o que que interfere, né? O que que interfere muito, né? Então, se você tiver um processo onde as trocas regenerativas, que é o K, o E, estão operando num nível de eficiência alto, né? Você vai diminuir esse consumo de vapor da tua coluna. Se você conseguir trabalhar com GL mais alto, você vai diminuir o consumo de vapor. Olha o que acontece aqui quando eu subo para 11. Ó, os 14,25 de vinhaça, né, de litro de vinhaça por litro de etanol, ó, caiu para 10,8. Então, diminuir meu volume de vinhaça, eu vou conseguir aumentar minha concentração de K2O. Além de consumir menos vapor no teu processo também, beleza? Sobra mais bagaço, é bom para todo mundo. Outro ponto importante, trazendo aqui para vocês, é o nosso consumo de captação. Quanto eu estou captando de água por tonelada de cana, né? E esse número, ele tem, ele tem dois fatos relevantes. Uma é pelo seu balanço hídrico da planta e o que que você está consumindo mesmo, quanto você consegue resfriar do condensado para utilizar eles em bebições de moenda, né? Isso tem um fator relevante, né? Então, os trocadores regenerativos ajudam muito nisso, para você resfriar o condensado, ajuda você a otimizar muito a utilização dele. É, Outro ponto importante aqui, né? O que que você faz na hora da parada, né? Com o condensado que sobra, se você tem algum tanque pulmão para estocar isso e reutilizar depois. Então, tem uma série de ações aqui legais, né? Tem um protocolo de redução hídrica que eu aplico, né? Nas unidades que eu passei. Então, a gente consegue sempre enxergar muita oportunidade aqui. E um ponto importante que eu quis enfatizar aqui também, que acho que esse além de ser importante, eu acho importante, além de ser importante, eu acho importante, né? Mas além de ser importante na gestão, trazer isso aqui para o teu plano de safra é a sua taxa de reposição de água da caldeira, né? Principalmente caldeiras 67, 100 bar, tem um custo dessa água tratada muito grande. Toda vez que você otimiza isso, além de você abaixar custo, você aumenta a sua eficiência energética também. Então ele ganha nessas duas vertentes aí, tá? Então eu trouxe aqui para mim para a gente carregar esse item para o plano de safra e aí trazendo o que que é isso, né, Neto? O que que é essa reposição? Bom, eu tentei fazer um esquema aqui para vocês verem. Então o vapor ele é gerado aqui na caldeira, tá? Ele é gerado aqui na caldeira, tá? E aí ele passa pelas tubulações de vapor direto, tá bom? Passa pelas tubulações de vapor direto. Vou deixar aqui para ele aparecer. Bom, e nessa tubulação eu tenho ali, eu começo a ter perdas por condensação, então preciso ter purgadores na linha, né? Por mais que tenha um isolamento térmico, existe perdas térmicas ali no processo, né? Para esse vapor sair da caldeira e chegar nos turbogeradores, tá bom?
Os próprios turbogeradores também têm sistemas ali de alívio, de purga, né? Então eu tenho perda aqui no meu processo, perda no equipamento. Aí esse vapor gera trabalho e a pressão dele cai, né? Ele tem uma queda entálpica aqui, né? Que pode ser para caldeiras de 21 para 1,5, para caldeiras de 67 para 1,5, 100 bar para 1,5, enfim. E aí, esse vapor de processo com 1,5 kg de pressão, a gente chama de vapor de escape, ele também é conduzido para fazer uma troca indireta aqui e concentrar o meu caldo, né? E nesse processo, ele entra aqui, um vapor com 130 graus, 1,5 kg de pressão, e ele transfere a sua energia para o caldo de forma indireta, né? Isso aqui é um desenho de um Robert. E aí, esse Robert vai pegar essa energia, né? Então, 1 kg de vapor 67, ele vai condensar e vai gerar 1 kg de vapor vegetal, né? Tirando a água do meu caldo que eu preciso aqui para tanto fazer o açúcar quanto o etanol. Então, aqui eu gero o meu vapor vegetal. Esse condensado é um condensado bom, né? Então, condensado de excelente qualidade. Então, ele, uma vez condensado, ele volta para a caldeira. Só que em função dessas perdas que eu tenho na transferência, né, no transporte desse vapor aqui, ó, daqui para a turbina, a perda da turbina, daqui da turbina para o Robert, né, ou para o Falling Film, enfim, o equipamento que você tiver ali da evaporação. Aqui também tem uma degasagem, então tem sistemas de purga. O condensado que vem aqui, ele flecheia num tanque também, tem um pouco mais de perda e ele é transportado de volta para a caldeira. Então, em função dessas perdas, né, no processo contínuo ou no processo intermitente também, eu paro o equipamento e volto. Primeiro eu desvio esse condensado, porque ele pode estar contaminado, e depois, quando ele está bom, eu volto ele para a caldeira. Então, tudo isso vão gerando perdas. Então, é normal que você tenha que repor água na sua caldeira, né, aqui, repor água na sua caldeira tratada. Então, é dessa reposição que eu estou falando aqui, tá, gente? Então, a minha quantidade de água reposta nas caldeiras, beleza? E por último, né, eu gero efluentes na usina. Então, a sobra de condensado em paradas, né? Às vezes eu não consigo utilizar um condensado nas caldeiras porque a linha está contaminada, e aí eu tenho que repor muita água na caldeira e acabo gerando muito condensado também. E isso, né, esses descartes geram águas residuárias, né? Então, que são águas ali oriundas muito, em sua 90 e tralalá por cento do condensado que eu não consegui aproveitar, né? Ou água de limpeza de tela do filtro também é uma das maiores correntes, enfim. E aí eu tenho, então, também um indicador aqui que é a minha água residuária. E lembrando lá na aula que eu fiz sobre o cálculo estequiométrico da cana-de-açúcar, a gente falou de perda na água residuária, né? Então, pô, aqui é um lugar que eu perdo até 0,5, né? Dependendo da unidade com problemas mais crônicos, aí até 1% do RT entrado. Então, é um ponto importante também para a gente olhar no plano de produção. Ok? E por último, mas não menos importante, as correntes de torta e fuligem, tá? E aí, ó, tudo começa nesse bendito impureza mineral aqui, né? Então, a impureza mineral é a quantidade de terra que vem na cana. E eu também quis exemplificar aqui, eu espero que vocês entendam. Então, é, a indústria, ela não consegue fazer nada com a terra, né? Então, a agrícola fica brava, pô, não tem mais onde aplicar essa fuligem, ué, é só diminuir a terra, né, gente? Mas trazendo um exemplo aqui. Então, uma usina que está processando uma cana com 9 quilos de terra por tonelada de cana, então, o que que vai acontecer aqui? Essa terra ela é moída junto com a cana, uma parte dela sai no caldo, que vai para o meu processo de decantação, sai no lodo, o lodo ele é prensado num filtro prensa, né? Eu recupero o máximo possível de açúcar nesse lodo e o que me sobra é a torta, né? Então, esse é um número que
pelo menos todos os hinos que eu passei pesam. É importante a gente pesar esse resíduo para criar esse indicador aqui, saber quantos quilos de torta a gente está produzindo. Da mesma maneira, né? Uma parte, né? A gente pode inclusive acompanhar esse indicador aqui, que é a impureza no bagaço, mais ou menos 3%. Ele vai para minha caldeira. A caldeira, a matéria orgânica lá, a fibra, ela queima, libera energia, gera os gases da combustão, né? E essa terra não tem o que fazer, né? Ela é calcinada ali, ela vai, uma parte é arrastada junto com os gases, uma parte ela fica ali no grelhado, fica nas moegas intermediárias que tem na caldeira, e o que passa pelo pré-ar vai para um lavador de gás, um precipitador eletrostático, e todo esse material ele sai aqui na forma de fuligem da unidade, né? Então, gente, se eu tenho mais terra na cana e eu vou ter mais fuligem, eu vou ter mais torta. Não tem jeito, tá? Não tem para onde fugir isso aqui, tá bom? Então, e esses indicadores eles são importantes para você poder passar uma previsão para a agrícola também do que ela vai precisar destinar, né? É, desse material, né? Tanto da torta quanto da fuligem, tá bom? E eu quis trazer aqui, mais para reflexão mesmo, ó, é, por exemplo, então aqui, ó, 9% de impureza mineral. Eu estou nessa unidade aqui com 28 quilos de torta e observa a umidade da torta aqui, ó, 75%. Um bom trabalho no filtro, que você conseguir diminuir essa umidade, né, para 70, enfim, não sei se é possível menos que isso. Tem um ganho expressivo no volume aqui, cara. Né? Então você pega desses 28 quilos de torta, 75% é água. Olha lá na fuligem, dos 20 quilos de fuligem por tonelada de cana, 75% é água. Então, tudo que a gente conseguir, né, otimizar, né, e diminuir essa umidade na torta e na fuligem, é menos produto transportado, é menos custo, tá bom? Então, ela tem esse objetivo, tá joia? E aí, bom, entendendo agora os indicadores, tá? A gente vai carregar isso para o plano de produção, tá bom? É aqui, ó, tá? Aqui está o meu plano de produção. Só tirar um negócio aqui para eu poder ver. Então, ó, no plano de produção, você vai colocar aqui, né, qual que vai ser o meu consumo de vinhaça, né? Então, a gente trabalhou com aqueles números lá, vamos falar assim, ó, colocar aqui na frente, ó. Eu vou trabalhar com esse ano, pelas minhas contas aqui, a média de safra vai ser 14 metro cúbico de vinhaça, né? A quantidade de K2O vai ser 2, vai ser 3, né? A minha água residuária, 0,25, pouquinho água residuária. A minha captação de água vai ser 0,53. A minha reposição de água na caldeira, 6%. É, torta, 28 quilos de torta. Fuligem, 20 quilos de fuligem. Ah, beleza. Agora a gente vai colocando aqui mês a mês. Então, peguei um plano de safra aqui, ó. Começando a safra dia. Ó, são 20 dias de safra. Então, começando a safra dia 11 de março e acabando 20 de dezembro, beleza? Então, agora eu vou colocar os indicadores aqui. Começar com março. Então, no começo da safra, né, eu já vou ter um GL menor, né? A RT da cana tá menor, eu vou ter um GL menor. Então, tudo isso aqui, gente, você pode usar o histórico e ir modelando aqui, tá bom? Então, vamos começar com, se a média é 14, vamos começar com 16, depois ele vai cair para 15, aí maio
já é 14. Junho, julho e agosto não chove, então vou conseguir 12,5, né? Aí setembro já chove, 13, 14, 15. Tá, ó, deu 14,3. Eu quero chegar em 14, aí você ajusta aqui, né? Da maneira que você achar melhor, né? Bom, 15, 14, 13, 13,1, 15, olha lá, 14, fechou. E assim a gente vai fazendo para todos, né? Só para simplificar aqui, né? É, ó, vou deixar tudo igual aqui, não quero modular não. Também pode. Aí quanto mais realista, né, você colocar os indicadores mês a mês aqui, principalmente se ele for uma meta de aderência mensal, né? Pô, é importante, cara. Você colocar uma meta aqui para a indústria, né? Pensando de consumo, de produção de litros de vinhaça por litro de etanol, né? É bem relevante isso aqui no seu trato da cana depois. Então, são indicadores aí que refletem no resultado financeiro da unidade, tá bom? Eu vou só para facilitar aqui, vou colocar todos os indicadores igual, mas aí o ilegal, principalmente se for um indicador que você quer carregar como meta, que você faça isso. Consumo de água, né? Tem custo direto no insumo e na captação, torta, 28. Tum, 28 e 20. Então, ó, com isso eu vou calcular aqui em cima, ficar aqui no meio aqui para poder melhorar. Aí aqui eu consigo então, gente, calcular, ó, quanto que vai ser, né? Quanto que vai ser, quanto que eu vou transportar nessa safra de torta lá, ó, 46 mil toneladas, 32 mil toneladas de fuligem, tá? Eu vou consumir água tratada, 50 mil metros cúbicos de água tratada, né? Tenho aqui a corrente de captação, 875 mil metros cúbicos. Quanto que a gente vai estar gerando de água residuária, 415 mil metros cúbicos. Quanto que é o meu balanço de K2O? Então aqui também, né, já vai trazer o seu volume de K2O, tá? Que isso aqui, em função, olhando o histórico, né, é um número que não vai mudar muito. Se você fizer muito açúcar e pouco álcool, o seu K2O vai ser mais concentrado. Se você fizer mais etanol desviando o caldo, o seu K2O vai diminuir, né? Então, você consegue olhar esse comportamento aqui e carregar isso aqui, inclusive, para o seu orçamento do trato soca, né? Do trato da cana, né? Pô, isso aqui, sem falar que menos volume de vinhaço, risco com mosca né? Manejo de mosca do estábulo, tudo mais é super importante. E aí, eu coloquei aqui para somar também, né? A, a nossa vazão em safra de vinhaça, né? 801 mil metro cúbico. E unidades que não separam a água da vinhaça, né? Tem aqui a soma das duas correntes. 1.340 mil metros cúbicos. Beleza, pessoal? Então, com esse indicador aqui, vocês vão conseguir ajudar a agrícola a fazer todo o dimensionamento da aplicação, né, da vinhaça e da água. Ele vai servir para a indústria também prever o dimensionamento de, de para o transporte dessa fuligem, dessa torta para o campo, né, ou para o pátio de compostagem, né? Eventualmente, se você utiliza pá carregadeira para fazer essas movimentações também, o dimensionamento correto, né, é uma conta bem expressiva dentro da indústria. Então, todo o trabalho que você fizer para otimizar esses volumes de subprodutos, né, e de água e vinhaça, você está ajudando a sua unidade a diminuir o custo unitário dela por centes de libra-peso aí de açúcar, por exemplo, né? Ou por açúcar equivalente. Tá bom? Pessoal, quem gostou, né? Dá um like. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém,
encaminha e para mais conteúdos como esse, se inscreve no meu canal, tá bom? Obrigado, um abraço aí, fiquem com Deus.